Olá galera que acompanha o canal Alden. Em algumas buscas pelo YouTube, eu encontrei poucos vídeos falando sobre o que é o hedonismo. Eu resolvi gravar esse vídeo para explicitar um pouco o que eu entendo por hedonismo e que relação tem com o Alden. Primeiramente eu dei uma busca no Google e tem essa seguinte definição no Google. Você coloca lá no Google: significado de hedonismo: cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral, embora se afastem no momento de explicitar o conteúdo e as características da plena fruição, assim como os meios para obtê-la. O que é que a gente pode perceber nessa definição do Google? Uma palavra muito importante é que é uma doutrina que fala que a finalidade última da vida é o prazer. E aí é interessante a gente perceber o significado de prazer. E eu vou fazer um paralelo com a definição de hedonismo, usando um filósofo grego, né, que nasceu antes de Cristo, que é o Epicuro, que é o fundador, o nome maior da escola epicurista. Então essa escola filosófica, ela tem como fundamento a busca por esse prazer como finalidade de vida, assim como disse a definição que está no Google. Agora é interessante a gente fazer uma diferenciação entre o significado que Epicuro dá à palavra prazer e o significado que nós hoje, 2020 anos depois de Cristo, no mundo americano, latino aqui, a definição que a gente dá, né? Eu queria também fundamentar essa nossa breve reflexão com frases do próprio Epicuro. Então quero ler uma para vocês aqui, é a seguinte. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Essa fala é dele: tu, porém, que não és de amanhã, postergas tua alegria, mas a vida se desperdiça com a demora e cada um de nós morre envolvido em seus afazeres. Essa frase está falando do adiamento da busca do prazer, dessa postergação, desse adiamento da vida. Então você fica tão envolvido nos seus afazeres, nas suas preocupações, que vai deixando de viver. E essa frase é interessante, que me lembrou aquela famosa expressão latina carpe diem, né? Não sei se vocês já conhecem, é uma expressão famosa que significa aproveite o dia, viva o dia. E aí a gente pensa qual o significado desse aproveitamento. Tem a ver com prazeres? Tem a ver com felicidade? Tem sim. Mas como é esse aproveitar? De acordo com a ideia de Epicuro, né? A gente está pensando ainda no hedonismo de Epicuro. É interessante que aqui também na fala dele, olha que interessante, aqui essa frase dele aqui, eu vou ler para vocês. Isso aqui está na página 14 dessa edição, que foi uma coleção que saiu. Não é possível viver prazerosamente sem viver com prudência, retidão e justiça. Quando isso não ocorre, não é possível viver prazerosamente. Então a definição, a ideia de prazer para o Epicuro é um pouco diferente da ideia que nós concebemos hoje no senso comum de prazer, né? Então, para Epicuro, viver com prazer é viver com certa limitação, com uma certa prudência, com uma certa linha a ser seguida, com cautela. Então isso é viver prazerosamente no hedonismo de Epicuro. É interessante a gente pensar também que prazer, esse prazer, entendendo, no meu entendimento, é igual a felicidade. E hoje a gente entende como prazer, por exemplo, se eu ingerir alguma substância psicoativa, estimulante do sistema nervoso central, e com isso eu obter um certo tipo de prazer, não é esse prazer que o Epicuro se refere, porque isso seria apenas um prazer efêmero, passageiro e físico. E o prazer, viver prazerosamente com o Epicuro, é viver de uma forma mais
equilibrada, de uma forma a seguir um certo ordenamento para se viver com a menor dor possível e com o máximo de felicidade. Então eu entendo que o prazer do Epicuro é igual à felicidade. E felicidade é diferente de alegria. Alegria é apenas uma emoção, e felicidade tem mais a ver com um estado de espírito, um estado filosófico do seu entendimento da vida. Então você pode estar triste, que é uma emoção, e mesmo assim ser feliz. Você pode estar com algum sofrimento e mesmo assim ainda ser feliz. Então, o prazer de Epicuro tem a ver com felicidade, diferente da alegria. Então, se por exemplo, se eu bebo álcool e eu fico alegre, isso não é igual à felicidade, né? É apenas um estado emocional. Se eu ganhei na loteria e fiquei alegre, isso é diferente de felicidade. Eu posso até estar alegre e feliz, mas eu posso estar alegre sendo infeliz também, né? Tem essa diferenciação. E o hedonismo, pensando aqui ainda no Epicuro, tem mais a ver com esse mínimo de dor, viver com o mínimo de preocupação para ter uma vida mais equilibrada. E para ter esse mínimo de dor, o Epicuro também sugere, na medida que ele escreve, e eu não vou ficar mostrando para vocês, uma certa negação dos bens e dos prazeres corporais, né? Então ele fala de viver prazerosamente, diferente de apenas prazeres corporais. Então ele sugere moderação, sugere viver uma vida mais simplificada. Porque quanto mais artifícios envolvidos nessa vida, menos felicidade, porque você vai ficar tão preocupado com essas outras questões, digamos assim, não essenciais, que você provavelmente vai ter mais dificuldade em encontrar a felicidade. E aí que entra o nosso paralelo com o Alden, que tanto é esse livro do Thoreau, como é esse nosso projeto aqui no canal. Eu queria ler uma frase icônica desse livro, o Alden, que a gente vai fazer um paralelo com o hedonismo de Epicuro. Essa frase está na página 95, nessa edição aqui, né? Olha o que o Thoreau fala: fui para a mata porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida. Então aqui a gente tem um paralelo em viver moderadamente, como o Epicuro fala, e ver se não poderia aprender o que ela tinha a ensinar. Então, se eu estou falando de aprendizagem, eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de entendimento do mundo, eu estou falando de autodescoberta, né? E ver se não poderia aprender o que ela tinha a ensinar. Ela quem? A vida. O que a vida tem a me ensinar para eu viver deliberadamente de forma mais livre, de forma mais feliz, né? Se eu poderia aprender o que ela tinha a ensinar, em vez de, vindo a morrer, descobrir que não tinha vivido. Então, como assim descobrir que não tinha vivido? Ele está falando do sentido dessa vida. Qual o sentido você dá para a sua vida? Que prazeres você busca na sua vida, né? Quais são os prazeres que você valoriza na vida, né? Então, isso é hedonismo, no sentido de Epicuro, diferente desse sentido mais moderno, que falar que hedonismo é a vida pelo prazer. E quando se fala de prazer, tem de se associar a prazeres corporais, físicos. Então, se eu faço sexo, eu tenho prazer; se eu uso substâncias, eu tenho prazer; se eu faço compras, eu tenho prazer; sei lá que outros prazeres a gente pode estar pensando. Então, o hedonismo de Epicuro tem a ver com essa moderação da vida e essa disciplina, essa autodisciplina para se viver prazerosamente. É interessante ainda acrescentar que o hedonismo, essa linha filosófica que fala da vida feliz, ela parte de um pressuposto que a vida não teria um sentido último. Então é necessário que você dê esse sentido à sua vida. Então, e uma forma de dar sentido é procurar viver prazerosamente. Deixa eu encerrar o vídeo, já está ficando muito longo. Interessante essa frase, a penúltima frase que eu quero mostrar para vocês, está aqui na página 27, Epicuro falando: a satisfação não vem depois do aprendizado, mas aprendizado e satisfação vêm juntos. Tem a ver também com aquela frase do Thoreau que fala de aprender com a vida. Então, aprendizado e satisfação vêm juntos. É uma forma de você
se concentrar naquilo que você considera como prazer, um prazer mais a longo prazo para a sua vida. E finalizando aqui com a fala de Epicuro, aqui na página 52, ele fala: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Então, a ideia de Walden, a ideia desses nossos vídeos é viver da forma mais simples para viver ao máximo. Então, viver com o mínimo e viver ao máximo. Essa é a ideia que a gente quis traçar, esse paralelo entre hedonismo, Walden e esse projeto do nosso canal, dessa vida no mato, dessa vida de uma forma mais primitiva, vivendo com o mínimo para ter o máximo de experiência e prolongar, desenvolver essa felicidade mais constante como estado de espírito. Se você assistiu até aqui, se você considerou que esse vídeo te trouxe alguma coisa, se despertou alguma reflexão, se trouxe uma informação nova, se despertou a sua curiosidade, dá um gostei aí no vídeo, que é importante para nós, ok? Pode compartilhar esse vídeo, que a gente agradece, tá bom? Pode se inscrever no canal e acompanhar as nossas próximas reflexões e experiências que a gente tem vivendo dessa forma mais moderada. Abraço, viva o Walden!